Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Espero que todos estejam bem. Meu povo, estou de volta e voltei em mais uma videoaula aqui no nosso canal. E meu povo, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto de álgebra, né? Começar esse assunto que é análise combinatória, né? A questão de contagem, né? E hoje falando apenas e exclusivamente do PFC, do princípio fundamental da contagem. E outra coisa, se você é novo aqui no nosso canal Estudo Fácil, já se inscreve, deixa o seu like, ative as notificações e compartilhe com todos os seus amigos. Tá bom? Olha, este assunto, né, apenas de PFC, está nas aulas 37 a 40 da sua apostila 7 do Sistema Ângulo de Ensino. Beleza? Aí nós vamos hoje conversar, falar só disso, treinar só com exercício, tá bom? E aí, numa outra aula de análise combinatória, de contagem, a gente vai falar de arranjo, permutação, combinação, aí a gente já dá uma misturada. Tá bom? Hoje eu decidi fazer só essa aula, porque aí a gente vai ficar craque nisso. Beleza, meu povo? Então, ó, sucesso, serão 10 exercícios para a gente terminar fazer essa aula com chave de ouro e entender tudo. Beleza, meu povo? Então, bora começar. E também não se esqueça de seguir o nosso Instagram, @_estudo.fácil. Beleza? Então, simbora. Solta a vinheta e vamos que vamos! Aê, meu povo, agora sim, então simbora, bora lá. Primeiro exercício do Enem, olha lá, do próprio Enem 2019. Olha que beleza, ele nos diz assim, é bem simples, tá? É muito simples mesmo. Uma pessoa comprou um aparelho sem fio para transmitir músicas a partir do seu computador para o rádio de seu quarto. Esse aparelho possui 4 chaves, deixa eu até marcar com marca-texto. Vamos lá, ó. 4 chaves seletoras e cada uma pode estar na posição 0 ou 1. Ou seja, eu tenho duas opções em 4 chaves. Tá bom? Ó, cada escolha das posições dessas chaves corresponde a uma frequência diferente de transmissão. A quantidade de frequências diferentes que esse aparelho pode transmitir é determinada por. Ou seja, eu tenho 4 chaves, portanto 4 opções, e em cada uma delas eu posso ter aqui 0 ou 1, aqui 0 ou 1, 0 ou 1, 0 ou 1. Ou seja, eu tenho duas opções aqui, duas aqui, duas aqui, duas aqui. Isso daqui dá 2 à quarta. 2 à quarta vale 16. Pronto, acabou o exercício. A alternativa correta é a que estava lá no exercício, né? Letra C. Letra C não lembro nem qual era a alternativa, mas tudo bem. É 16. Henrique, é só isso no exercício? Só isso. Enem. Então, assim, lê o exercício, pega o que ele quer dizer e, meu, já acaba com isso de uma vez por todas. Tá bom? Seguindo. Pro 2. Em PUC Rio Grande do Sul, verão 2019. Em uma dada empresa, cada funcionário tem um número de cadastro de 3 dígitos que varia de 100 a 999. Quando são contratados, os funcionários da área financeira são cadastrados com um número cujo último dígito deve ser 7, 8 ou 9, ou seja, eu tenho 3 opções do último dígito. Já os funcionários da área de vendas podem receber qualquer outro algarismo como último número, ou seja, dos 10 algarismos que eu tenho, já usei 3, me sobram 7, tá? Qualquer outro algarismo como último dígito. Considerando a regra estabelecida pela empresa, o número máximo de funcionários que ela pode ter em cada um dos setores acima, sem precisar alterar o sistema de cadastro, é. Então, primeiro da área financeira, tá? Beleza, o que eu tenho? Ó, 1, 2, 3, número de 3 algarismos. Eu tenho que ter, no mínimo, né, aqueles 3 que tá aqui, né? 7, 8 ou 9. Então, ó, 7, 8 ou 9. Aqui eu posso ter qualquer do outro dos 10 algarismos, porque ele não fala nada de repetir. Então aqui eu posso ter 9. Por que 9? Porque aqui não pode o 0. O 0 não pode. E aqui eu posso ter qualquer um outro número, incluindo o 0. Então esta conta aqui vai dar
270. Aí, você tem também o funcionário da área de vendas. Da área de vendas eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3. Eu posso ter 7 algarismos aqui, porque eu não posso ter os 3 que já foi. Então eu posso ter do 1 até o 6, desculpa, do 0 até o 6. Aqui eu posso ter os 10 normalmente, e aqui eu tenho que ter os 9, que não entra o 0. E isso daqui vai dar 630. Então a alternativa correta era aquela que tem 270 e 630. Henrique, é só isso, meu amigo? Só isso eu te digo, solamente isto, só isso. Olha que beleza. Fantástico, bom dessa aula aqui que vai passar bem rapidinho. Tá bom? Então simbora. Seguindo aqui, ó, Estadual do Ceará, segunda fase, primeiro dia, 2019, ó. Listando-se em ordem crescente. Este daqui é um tipo de exercício que você tem que estar com o pisca-alerta ligado, tá? Todos os números de 5 dígitos distintos formados com os logaritmos 1, 3, 5, 6 e 7. Pode-se afirmar corretamente que nessa lista a quantidade de números menores do que 61.573 é. Vamos lá, este daqui é um tipo de exercício que você tem que fazer do mesmo jeito sempre. Sempre, tá? Atenção. Eu tenho que ver, se eu já estou na posição 6, ó, aqui nesta casa, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Nesta casa aqui, ó, colocando em ordem crescente, 1, 3, 5, 6 e 7. Já foi o 1, o 3 e o 5. O número que eu estou pegando como referência está no 6. Então eu tenho que ver quantos números eu consigo formar começando com o 1. 2, 3, 4. Isso daqui vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que vai dar 24. Que é o 4 fatorial. Tá? 24. Aqui, fixado com 3. 1, 2, 3, 4. Vai dar 24 também. E começados por 5, eu pego fixo 5. E aí aqui vai dar 24. Ótimo. Cheguei no 6, Henrique. E agora? Bom, eu tenho que começar com o 6. Eu estou no 6, 1. Então eu tenho o 6, 1. Em ordem crescente vem primeiro o 3, o 5 e o 7. Ó, porque isso daqui ele não vai variar. 6, 1, agora 3, 7, 5. Ó que legal. Agora 6, 1, colocando já o 5, ó. 5, 3, 7. E aí, claramente, o próximo número logicamente, seria qual? O nosso que nós queremos, né? Ô meu filho, eu não quero isso. Peraí, eu não quero isso. Gente, peraí que vai dar uma pequena travada aí. Tá? Não sei porquê, mas o meu negócio aqui ele desandou. Tá? Aguardem um minutinho, deixa eu ver se está gravando. Sim, está. Aguardem, deixa eu ver agora se voltou. Vamos ver, voltou. Meu povo, desculpa, tá? Coisas de computador. Então, ó, continuando, seguindo, voltando à linha de raciocínio. Cheguei, né? O próximo número da lista seria o 61573, que é o número que está aqui, ó. Que é o número que está aqui. Então eu quero saber quantos números existem menores do que esse que eu estou tomando como referência. Meu povo, é só somar. Eu tenho 72 possibilidades aqui, com mais 1, 2, 3. Então eu tenho 75 números menores do que este que eu estou tomando como referência. Beleza, meu povo? Tranquilo? Tranquilidade, né? Agora, por exemplo, tem exercício que pode pedir a posição em que o número está, quantos números menores e tudo mais. Tá bom? Tranquilo. Seguindo. 4 da Faculdade Albert Einstein Vestibular 2019. Esse aqui é bem interessante. Diz assim, ó, o almoxarifado de uma prefeitura utiliza chapas metálicas para identificar bens materiais adquiridos por uma das 8 secretarias municipais. Nas chapas são gravados códigos com 10 dígitos numéricos, a fim de identificar o bem em questão. O esquema apresenta um exemplo dessas chapas, ou seja, eu tenho o ano, eu tenho o número sequencial de entrada e o código da secretaria que solicitou o bem. Tá bom? Sendo que eu tenho 8 secretarias municipais. Dado que o número sequencial de entrada é composto por 4 dígitos e iniciado em 0001, ou seja, este daqui é o número 1, tá bom? Para cada uma das secretarias, o sistema de codificação permite a essa prefeitura, considerando as 8 secretarias, ao longo de um ano, ou seja, o ano aqui,
vai ser fixo. Eu não vou mexer no ano. A codificação D no máximo, tantos bens. No caso, bens materiais. Eu tenho que pensar. Vou tomar como referência primeiro quantos números eu consigo ter neste espaço de 4 dígitos. Quantos números eu consigo ter e depois pegar este número que eu consigo ter e multiplicar pelo número de secretarias para ver quantos ao máximo eu consigo ter. Tá bom? Só que o que eu tenho que pensar? Eu tenho 10 possibilidades aqui, 10 possibilidades aqui, 10 aqui, 10 aqui. 10 algarismos em cada. 10 a quarta possibilidades. Porém, eu não posso, eu não posso na verdade assim. Ele já inicia em 1. Ou seja, eu tenho que arrancar esta possibilidade, porque ele já começa em 1. Ele já começa em 1. Ou seja, isso daqui vai dar 1000 menos 1, 9.999. Este daqui é o número total que eu posso ter aqui. Porém, o que vai mudar agora é o número da secretaria. Vou multiplicar por 8 para ver quantos bens eu posso ter no total, que vai ser de 79.992. Acabou o exercício. Olha que sacada. Esse exercício, o mais difícil dele era você ter a sacada de você calcular quantos números eu posso ter no total e arrancar do início. E arrancar o número que começa. Aí que se começasse em 0002, eu tiraria duas possibilidades. Seria 10 a quarta mesmo se começasse no 0000. Tá bom? Beleza? Bora seguir. O 5, ele é a questão do Enem também, tá bom? Mas ele causou um pouco assim de problema para quem estava fazendo o Enem, tá? Mas vamos lá. O comitê organizador da Copa do Mundo 2014, que foi aqui no Brasil, eu estava presente, né, criou a logomarca da Copa, composta de uma figura plena e o slogan juntos num só ritmo. Tem até aquela música da Gabi Amarantos, né, que tem essa frase, mas tudo bem. Com mãos que se unem formando a taça FIFA. Considere que o comitê organizador resolve utilizar todas as cores da bandeira nacional. Verde, amarelo, azul e branco, ou seja, 4 cores. Tá. Para colorir a logomarca de forma que regiões vizinhas tenham cores diferentes. De quantas maneiras diferentes o comitê organizador da Copa poderia pintar a logomarca com as cores citadas? Olha lá. Gente, o que vocês têm que pensar é assim: quantas regiões eu tenho? Quantas regiões eu tenho? Eu vou pintar pintar com este azul aqui, vai. Eu tenho, olha aqui, essa foi uma sacada que muitos assim não tiveram no Enem 2017. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu tenho 6 regiões. Ou seja, tenho 6 tracinhos. 3, 4, 5, 6. Tenho 6 tracinhos. E aí ele fala assim, de modo que regiões vizinhas tenham diferentes cores. Ou seja, se eu começar aqui embaixo, vai com as 6, né, ali no pé, com 4 cores, eu posso escolher uma delas. Nas outras, né, para pintar 5, eu tenho que ter 3. Eu não posso pintar com a cor que está o azul, que está o 6. E aí para pintar o 3 eu tenho que ter 3, posso escolher 3 cores, porque eu posso pintar com a cor que eu comecei ali no início. E assim vai. Ou seja, neste caso você pode ter 4 vezes 3 elevado à quinta, e aí este resultado, logicamente, multiplicado vai dar 972 maneiras diferentes que o comitê pode pintar a logomarca. Beleza, meu povo? Tranquilo, né? Tranquilo, achei bem de boa esse exercício, né? Claro, você tinha que ter essa malícia aí, mas é bem de boas, não é nada a mais, tá bom? Então bora seguir para o 6, meu povo, bora lá. O 6 da UERJ 2020 diz assim, apenas com os algarismos 2, 4, 5, 6 ou 9 foram escritos todos os números possíveis com 5 algarismos. Cada um desses números foi registrado em um único cartão, como está exemplificado a seguir. Alguns desses cartões podem ser lidos de duas maneiras, como é o caso dos cartões C, D e E. Com os números que nós temos, a gente pode ler ele de duas maneiras, apenas com aqueles números que eu posso ler ou invertido ou da maneira certa, que no caso só pode ser o 6 e o 9. Por
porque o 6 é o contrário do 9 e vice-versa. Eu não posso pegar o 2 e ver ao contrário, porque eu sei que é o 2 ao contrário. Mas eu sei que, por exemplo, ó, aqui é o 6 e aqui é o 9, mas se eu inverter vai dar o 6 e vice-versa. E aí ele fala, o total de cartões que admitem duas leituras, eu só posso utilizar essas duas possibilidades. Então, eu tenho 5 algarismos e duas possibilidades em cada. Ou seja, vai ser 2 elevado à quinta, esse resultado aqui que vai dar, no caso, 32 cartões que vão admitir duas leituras. Legal, né? Bem tranquilo, meu povo. Achei bem tranquilo. Essa parte de PFC é bem de boas, bem de boas. Continuando. O 7 é da Federal Rio Grande do Sul, 2019. Uma caixa contém 32 esferas numeradas de 1 a 32. O número de maneiras distintas de retirar 3 esferas da caixa, ou seja, 1, 2, 3, ordenadas como primeira e segunda e terceira, em que a esfera com o número 8 seja pelo menos a terceira a ser retirada é. Esse exercício ele tem um nível um pouco a mais. Por quê? Vamos lá. Eu tenho que pensar que a esfera 8 ela tem que ser pelo menos a terceira a ser retirada. Ou seja, neste lugar aqui, eu já vou fixar a esfera 8. Ou seja, eu tenho uma possibilidade aqui. Porém, para ela ser retirada na terceira, eu tenho que considerar na segunda possibilidade, na segunda, né, ordem, e na primeira. Ah, Henrique, verdade, faz sentido. Então aqui eu tenho uma possibilidade e uma aqui. Bom, eu tirei o 8, sobraram quantas bolinhas? 31. Tirei mais uma, sobraram 30. E se você for perceber, vai dar a mesma coisa aqui, porque eu tenho 31 bolinhas, já tirei o 8 como segunda, 30 aqui. E aqui vai ficar a mesma coisa. Ou seja, olha que sacada legal. Isso daqui dá 930, 930, 930. Então vai ficar 930 vezes 3. E aí isso aqui vai dar 2.790. Ou seja, a sacada aqui era pensar o quê? Que para ela ser pelo menos a terceira a ser retirada, eu tenho 2.790 maneiras disso acontecer. Possibilidades. Né? Porém, para ela ser a terceira, eu tenho que considerar com a primeira e a segunda. Também na hora de fazer o cálculo. Beleza? Então, bora seguir. O 8. O 8 é o mais difícil dessa aula. Já adianto, o 8 é o mais difícil. Diz assim, ó, da ESPM. Números capíquas são números naturais que não se alteram quando lidos de trás para frente. Por exemplo, 33, 272, 8.334.338. De trás para frente é a mesma coisa, igual arara. Se você ler de trás para frente, é a mesma coisa. Considerando-se apenas os capíquas de 4 algarismos, quantos deles são divisíveis por 15? Ou seja, neste caso, o aluno, além de saber PFC, tinha que lembrar que para ser divisível por 15, tem que ser divisível por 3 e 5 ao mesmo tempo. Por 3, o que eu tenho que lembrar? Que a soma dos números ela tem que ser divisível por 3. Múltipla de 3, né? Se você quiser pensar assim. E por 5 ele tem que terminar em 0 ou 5. Beleza. Então vamos lá. Eu vou primeiro começar vendo o com 5, que é mais fácil. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Se eu termino com 0, eu tenho que começar com 0, porque ele é número capíqua, não altera quando lido de trás para frente. Só que eu não posso começar número com 0. Portanto, eu já descarto esta possibilidade, ou seja, ele tem que começar e terminar com 5. E aí eu tenho que ver aqui no meio quais números eu posso colocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. E somar. Então eu tenho que fazer e ir fazendo por teste. Se você for fazer o teste, por exemplo, colocar o 1 aqui, ó, colocar 1 e 1, eu já tenho 10. Coloco mais 1 aqui, 11, mais 1 aqui, 12. 12 é múltiplo de 13, então o 1 entra. 1 é uma possibilidade. Coloco o 2. 10 mais 4, 14. Não, 2 não pode ser, porque fica 14, 14 não é múltiplo de 3. Vai para o 3, vai ficar 10 mais 16, também não é. O 4, 10 mais 8, 18, sim, é múltiplo, então fechou. Então é o 4
E aí, se você seguir, vai entrar o 7 também. Ou seja, eu tenho quantos serão divisíveis por 15? Apenas 3 serão divisíveis por 15, porque satisfazem a condição de ser divisível por 3 e por 5. Beleza? Então, bora seguir para o 9. DAIFAL 2018, que nos diz o seguinte: em uma civilização antiga, o alfabeto tinha apenas 3 letras. Na linguagem dessa civilização, as palavras tinham de 1 a 4 letras. Então eu tenho que considerar palavra com uma letra, 2, 3 e 4. Quantas palavras existiam na linguagem dessa civilização? Vamos lá. Uma letra, tenho que considerar isso, porque é de 1 a 4 letras, certo? Certo, 2 letras, 3 letras e 4 letras. E depois eu vou ter que ver caso a caso e depois somar tudo no final. Beleza? Beleza. Então, com uma letra, eu posso ter apenas 3. Beleza? Apenas 3. Porque eu tenho apenas 3 letras. Acabou. Com duas, 3 vezes 3. Porque ele não fala nada de repetir. Não fala. Que 3 vezes 3 vezes 3. Então, você segue normalmente a sua vida. E aqui fica 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 81. Somando tudo isso, eu tenho 120 palavras que existiam na linguagem dessa civilização. Tranquilo, né, meu povo? Tranquilidade, suavidade. Olha que beleza. Olha que beleza. É que você soma tudo. Tá bom? Bora pro último, que tem a mesma cara do exercício de número 3. Ele diz assim, ó. Considerando a ordem crescente dos números com 5 algarismos distintos, que podemos formar com os algarismos 3, 5, 6, 7, 8, em qual posição, agora ele quer a posição, está o número 57.638. Vamos lá, eu tenho que ver os começados com 3. Tenho 1, 2, 3, 4, ou seja, 24 possibilidades. 4 números aqui, 3, 2 e 1. Tá bom? Bom, já cheguei no 5, só que agora eu tenho, o número está no 5, 7. Eu tenho primeiro 5, 3. 1, 2, 3. Fixei esses dois, né? Fica 6. Agora eu tenho que ver com 5, 6. 1, 2, 3. Vai ficar a mesma coisa. 6 números assim. Agora eu cheguei no 5, 7. Opa! Mas eu já estou no 5, 7, 6. Então é 5, 7, 6. Beleza? 1, 2. Aí eu tenho duas possibilidades. Agora 5, 7, 6, 3 e 8. Eles entram. Eles entram porque dentro dessas duas possibilidades que eu tenho, do 5, 7, 6, eu posso ter 5, 7, 6, 3, 8 ou 5, 7, 6, 8, 3. Só que esse aqui vem depois, então eu não considero. Agora é só somar para ver em qual posição que ele está. Então fica 24 mais 6, 30, mais 6, 36, mais 2, 38, com mais 1, que é a posição que ele ocupa, 39ª posição em que é a que ele se encontra. Beleza, meu povo? Tranquilo? Suavidade essa aula? Espero que sim. Então, meu povo, encerro com chave de ouro mais uma aula onde nós demos início ao análise combinatória, né? Hoje com o princípio fundamental da contagem. Beleza, meu povo? Então por hoje é só. Muito obrigado por terem assistido e nos vemos então na próxima aula. Um grande abraço, fiquem bem e até mais. Tchau, tchau!